Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Neste capítulo, a Bíblia vai relatar a respeito de Davi sendo ungido rei sobre Israel. Vai falar ainda de Davi conquistando Sião. Vai falar sobre o reinado de Davi sendo reconhecido por Irão e vai dizer que filhos nasceram a Davi em Jerusalém. Eu quero procurar ser mais sucinto no tempo do áudio e apenas ler alguns versículos deste capítulo. Começando no versículo 3, somente o seu final, que diz: ungiram Davi rei sobre Israel. Quando o tempo de Deus chega na vida do homem e da mulher, nada pode impedir o cumprimento da promessa de Deus. Versículos 4 e 5 diz: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel. Sendo assim, 7 anos e meio sobre Judá, mais 33 sobre todo Israel, 40 anos de reinado. O versículo 10 diz: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Que coisa linda! Quando a presença de Deus é conosco, nada para, nada impede o nosso crescimento. Davi soube esperar no Senhor. Davi honrou ao Senhor e neste momento vivia o cumprimento das promessas. Mas eu quero chamar a tua atenção para o final do versículo 12, porque nós precisamos aprender isto aqui. Eu leio o 12 e faço então a aplicação do seu final. Versículo 12: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Entenda que tudo o que Deus faz, Ele faz com um propósito. E quando a Bíblia diz que Deus exaltava o reino de Davi, não diz que era somente para cumprir ou satisfazer, quem sabe, a vaidade do coração de Davi. Não. O texto diz que tudo isto era por amor ao seu povo. Que fique claro para nós que tudo aquilo que Deus prometeu, que Deus fez, que está fazendo e que irá fazer, não é somente para o nosso benefício. É para o nosso benefício, mas também para o benefício do seu povo, da sua igreja. É para a glória do seu nome. Nós não podemos pensar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, em torno da nossa história e da nossa pessoa. Nós precisamos entender que neste reino nós somos um canal, uma ferramenta, um instrumento a fim que o povo seja abençoado,
a fim que a igreja seja edificada. Para terminar, eu sinto a presença de Deus. Versículo 19 diz: Davi consultou ao Senhor: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. O que aprendemos? Aprendemos que este Davi está vivendo na dependência do Senhor. Não é porque ele foi ungido rei que ele toma decisões segundo o seu coração. Ele entendeu que cada passo deveria ser dado na direção de Deus. Versículo 23, e a gente termina aqui, diz: Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás. E aí o Senhor dará a ele uma estratégia: rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Ei, depender de Deus, caminhar segundo a orientação de Deus é algo extraordinário. Eu estava me esquecendo, não posso deixar de comentar. Versículo 8, Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Tinha ali um canal subterrâneo. Deus nos dará estratégias e nos mostrará caminhos. Fica em Deus, espera em Deus e obedeça à ordem do Senhor. Este canal subterrâneo trata-se de uma conquista engenhosa por meio de um túnel. O fato era contestado por muitos críticos, até que Warren, um comentarista, em 1867, descobriu o túnel cavado pelos jebuseus para levar a água da fonte da Virgem, situada na parte externa, ao interior da cidade. Ler-se ainda que em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 6, qualquer que ferir os jebuseus será chefe e comandante. Joabe, que tinha caído no desagrado de Davi, fez um tremendo esforço e conquistou a cidade. Passou assim de comandante de 600 homens para chefe do exército, o que lhe poupou a vida por algum tempo. Existia o túnel, foi descoberto o túnel e foi por ali que Davi mandou os seus homens. Deus nos dará sempre uma estratégia. O áudio deveria ser curto, mas infelizmente ficou longo. É maravilhoso meditar na palavra de Deus. O coração queima, a alma pula de alegria. Esta palavra é alimento para a nossa alma. Este foi o resumo do capítulo 5 do segundo livro de Samuel. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.